Boa noite, queridos amigos de todo o Brasil. Que honra! Hoje estamos juntos. A interface, a conexão, a ponte entre especialidades, a visão multidisciplinar com o centro no paciente. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito de hoje. Estamos em Curitiba, nessa terra tão abençoada, tão linda, tão maravilhosa, com pessoas tão acolhedoras, aqui transmitindo para 21 polos de todo o Brasil, para colegas que estão em casa, para amigos do aparelho digestivo, dos otorrinos, pneumos clínicos espalhados por todo esse Brasil que nos acompanha e aqui recepcionados por esse time de otorrino que é extraordinário. Hoje nós teremos um momento muito especial. Aqui na plateia, nós temos colegas locais que estarão conosco, compartilhando a sua experiência, momentos de interação, contamos com vocês. Na verdade, a plataforma faz parte de todos vocês. Não estamos aqui apenas como mero expositores, somos representativos. Nós estamos aqui para trocar experiências. Vocês de casa também no nosso chat, do lado direito, vocês vão poder colocar suas dúvidas, emitir um pouco da opinião, trazer para a gente um pouco da sua experiência nessa área. A interface das vias aéreas com a doença do refluxo sempre foi um desafio, sempre foi uma luz que nós buscamos no aparelho digestivo e agora, mais do que nunca, nós estamos com esse núcleo da neurogastro brasileira tendo a interface. Para essa noite, estamos sendo acolhidos nessa terra com dois anfitriões maravilhosos que eu agradeço muito pela participação e principalmente por nos acolherem na casa de vocês. Aqui está Dr. Marco César, um grande amigo. Boa noite, Marco. Boa noite, Fábio. Muito obrigado pelo gentil convite. É uma grande honra mesmo. E, como falei brevemente para vocês, surpreendente a estrutura que vocês montaram. Essa ideia realmente dessa troca interdisciplinar realmente é fantástico. Parabéns à APSEM, parabéns a você pela iniciativa. Gratidão, meu irmão. Querido Evaldo, já estamos juntos nesses debates virtuais há 3 anos. Mais uma vez, agora podemos sentir essa energia de perto. Muito obrigado por tudo que você representa para todos nós no Brasil, do aparelho digestivo, pela sua experiência. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, Fábio. Prazer estar aqui com os colegas essa noite, aqui em Curitiba, né? Transmitido de Curitiba para todo o Brasil, com uma plateia maravilhosa aqui presente, o meu querido amigo, irmão Marco César, Fábio, nosso orientador, nosso chefe, comandando aqui a nossa mesa, e tenho certeza que nós todos vamos ter uma noite especial. Eu fico muito honrado e agradeço profundamente o convite. Obrigado, Fábio. Nós que agradecemos, querido. Estamos aqui com o querido Vitório Kemp, é nosso líder científico, que trabalha toda a estratégia científica nossa, da APSEM, do NAFAGE, fazendo o anfitrião mestre. Seja bem-vindo, boa noite, querido Vitório, nosso chefe. Boa noite, Fábio, obrigado. Esses eventos são de muito aprendizado. A interface, hoje nós falaremos da interface entre a gastro e a otorrino. Será uma noite maravilhosa, muito aprendizado. Nós que agradecemos. Amigos, teremos agora começar nesse momento desse desafio, que é como conduzir um paciente na manifestação supraesofágica da doença do refluxo. Esse consenso que viaja ao longo desde a época de Montreal e que chegamos agora para o consenso novo de Dubai, trazemos aqui o Marco com a experiência dele nessa visão da primeira etapa, do primeiro andar. Eu acho que é o superior, acho que está acima da gente. Eu estou lá embaixo, eu estou no subterrâneo, você está no térreo e ele está no primeiro andar, na cobertura, vendo tudo. Marco, seja bem-vindo, comece a apresentar para a gente. Obrigado, Fábio, obrigado pelas palavras aí, mas acredito que todos nós estamos aqui num bem comum, que é levar conhecimento para todos os médicos do Brasil, e principalmente levar a possibilidade de um tratamento bem direcionado. Então, eu fiquei pensando assim, qual que é a minha participação num evento que é muito clínico, a questão da tosse, né? Eu sou um cirurgião nasosinusal, né?
faço cirurgia nasosinusal. A gente conversando com o pessoal da Apsen, eu falei assim, gente, tem alguma coisa muito de errada nos quadros de rinocinusite, porque alguns pacientes apresentam tosse e outros pacientes simplesmente não têm tosse. Então, acho que meu papel aqui é gerar mais dúvida mesmo, eu tenho muito pouco para acrescentar, muito para aprender e tenho certeza que vocês três vão tirar todas as minhas dúvidas e tratar o meu paciente de uma maneira muito melhor. Então, agradeço imensamente essa oportunidade de eu poder aqui publicamente expressar minhas dúvidas com vocês que são de uma prateleira acima da minha, diferente dos seus pensamentos, para poder me ajudar. Eu vou começar aqui, se puder apresentar o primeiro slide. Então, aqui agradecer novamente a Apsen pela oportunidade gentil. Fábio, uma pessoa maravilhosa, realmente um gentleman com quem a gente tem muito que aprender. O Evaldo é suspeito de falar porque é padrinho do meu filho, né? Então não tem como falar nada dele. Vitória, muito obrigado por compartilhar os nossos conhecimentos. Acho que uma das coisas que eu gostaria de passar antecipadamente é a nossa solidariedade que todos nós da mesa temos aqui, como da Apsen, com os nossos compatriotas, amigos gaúchos que estão passando por essa dificuldade tão grande, né? E saiba que nós estamos aqui também torcendo e rezando muito por todos vocês, e o Rio Grande do Sul em breve será gigante novamente. Então eu trabalho no Hospital Ipo há 30 anos, tive o prazer acho que o Evaldo foi a primeira pessoa que eu tive uma intimidade maior num show do Echo and the Bunnymen, lembra Evaldo? Que eu olhei um cara lá embaixo de jaqueta de couro, pulando, gritando, falei assim, não, aqui não pode ser o Dr. Evaldo, né? O cara é um lord, né? E era Evaldo um roqueiro. Sou professor da Universidade Católica do Paraná e nós temos aí também o Eco Medical Center, onde a gente tem o serviço dos imunos biológicos que a gente trabalha em parceria. Essas são as minhas estatísticas, as quais eu tenho a honra de falar que são casos operados todos no Hospital Ipo, então tem mais de 7.000 casos de cirurgias endoscópicas operadas, né? Então essa é a grande pergunta, né? Se eu não estou mais doente, por que eu continuo tossindo, né? Então isso eu acho que vem em complemento depois com a aula de vocês. Mas na minha rotina, no meu dia a dia, o que eu tenho é isso. É paciente que vem com histórico de sinusite, e já com vários ciclos de tratamento de corticoide, de antibiótico, onde a gente tem um raio-x de tórax normal, e a gente observa esses velamentos de seios, nesse caso, seio maxilar e seio esfenoidal. É muito curioso, porque nem todos os pacientes que apresentam doença nasosinusal crônica ou aguda apresentam tosse. Então, assim, daí você pensa assim, sei lá, que você vai fazer um exame de naso na paciente e aquele quadro onde você mostra que tem um monte de secreção nasosinusal, você imagina, então, que é o gotejamento posterior que causa tosse. Esse é um conceito que a gente mais ou menos tem por eleição. Mas não. Observe que essa paciente, nessa videonaso, ela não tem gotejamento posterior. É limpo a garganta, o rinofaringe do paciente. Ela pode apresentar, mas não no volume como a gente imagina. Então, essa é a cirurgia do seio esfenoidal. Então, essa paciente especificamente, ela não tem o gotejamento, e é isso aqui que a gente encontra quando a gente faz a abertura do seio esfenoidal. Isso é uma cirurgia que a gente faz no Hospital Ipo com anestesia local com sedação, mas vocês podem observe o catarro que o paciente tem. Realmente, parece que a consistência do catarro, e quanto mais crônico for o catarro, mais presença de tosse o paciente ele acaba apresentando. Então, aqui vocês podem ver que eu vou acabar aspirando essa secreção, é uma secreção espessa. Então, esse paciente, que eu opero o paciente não só por queixas de sinusite, mas é o paciente que realmente ele apresenta o quadro, então, de tosse por causa desse tipo de secreção. Eu realmente não sei se a característica da secreção, existe uma característica inflamatória da secreção que pode preconizar, então, com os critérios de tosse que a gente acaba observando nos pacientes. Observe aqui, como é um catarro gelatinoso, pegajoso. Esse paciente, ele tem tosse.
Então, na minha prática diária, eu consigo ver claramente que esses pacientes apresentam tosse. Estranhamente, esse paciente é um paciente que veio no consultório e quando ele chegou para mim, essa é uma tomografia de seios da face, aparentemente, ao um olhar mais distraído, pode parecer que está normal, mas vocês podem ver que eu tenho um pouco de nível hidroaéreo líquido aqui. Esse paciente ele apresenta um pólipo na cavidade nasal. Então, essa é a videonasoscopia desse paciente. Então, você imagina que um paciente que apresenta um nariz cheio de secreção, igual esse, um pólipo, onde ele veio para mim com queixa obstrutiva, e você vai no rinofaringe desse paciente, e esse paciente não tem tosse. A queixa dele não é tosse. Ele nem se queixa de gotejamento posterior. E cheio de secreção. Então, será que existe algum receptor, alguma coisa que em alguns pacientes tem mais e isso pode prevalecer, então, a questão da tosse do paciente? Mesmo nesses casos de rinocinusite aguda, por exemplo, de seio maxilar, observe esse paciente. Esse paciente ele chegou para mim com dor em hemiface direita, tratamento de rinocinusite, onde você pergunta ao paciente, você tem tosse? Não. Eu sinto o catarro escorrer lá atrás da minha garganta. Olha a quantidade de secreção. E como que esse paciente não tem tosse? Então, aquele conceito que você imagina que um gotejamento posterior realmente é a causa da tosse, isso deixa a gente um pouco perplexo em algumas situações onde a gente não tem a tosse visto uma secreção. E sem dúvida o seio esfenoidal, na minha prática diária desses pacientes que eu faço isso há 30 anos que eu venho atendendo, o seio esfenoidal realmente é o grande vilão realmente dos estímulos da tosse. Não sei se existe algum tipo de recepção dentro do seio esfenoidal. Então, só relembrando a anatomia, visto que a gente tem várias especialidades, então, o seio esfenoidal, onde ele se localiza? Então, esse é o corneto médio, né? Esse é um paciente onde a gente está fazendo uma cirurgia em tempo real aqui. Você lateraliza o corneto médio, a próxima estrutura que a gente identifica é o corneto superior, e logo posterior ao corneto superior, então a gente vai de encontro então, com o seio esfenoidal. Então, basicamente, isso é uma técnica cirúrgica aplicada para a cirurgia de seio esfenoidal nesses pacientes que apresentam a secreção. E aqui, então, a gente pode observar claramente então, a abertura do seio esfenoidal para esse paciente. Esse paciente é um paciente que eu operei ele também, onde ele se queixava também muito de tosse. Então a gente vai ver o tipo de secreção. Novamente a cirurgia do seio esfenoidal, eu vou passar aqui porque eu acho que o interessante para a gente não é realmente ver a técnica, mas sim observar o tipo de catarro que o paciente apresenta dentro do seio da face. Então observe que esse paciente, eu vou adiantar bem porque olha a quantidade de catarro que ele tem. Não, é muito interessante, porque se você observar esse catarrinho lá no fundo, essa imagem é muito linda, porque aqui a gente pode ver a carótida interna pulsando no paciente. Linda imagem. E o catarro depositado nessa grande pneumatização que eu tenho do seio esfenoidal. Curiosamente, esse paciente ele chega para mim apenas com queixa de tosse. Você vê que a mucosa do seio esfenoidal, aparentemente é uma mucosa que chega até a ser normal, mas tem essa secreção gelatinosa dentro do seio esfenoidal. Então, não me parece que é uma reação inflamatória do seio que desencadeia a mesma doença. Você veja que eu aspirei aqui, olha a carótida ali, coisa linda, a pneumatização da clinoide, o nervo óptico segundo par craniano lá em cima, e você vê que a mucosa está totalmente normal. Esse não é um seio doente, mas ele acumula catarro e os pacientes apresentam tosse. O interessante dessa paciente que é isso aqui. Você termina a cirurgia e fala assim, olha, foi um sucesso maravilhoso, o paciente volta no consultório, eu estou com tosse. E você faz a naso, olha o capricho da natureza, olha o catarro preso dentro do seio da face. Por que ele não sai aí de dentro? Alguém pode me explicar isso? Porque é o movimento mucociliar. A abertura foi feita, a cirurgia ficou linda e vocês podem ver que o catarro ele tem a insistência de, novamente, em vez de gotejar posteriormente, ele escorre para dentro do seio esfenoidal e a paciente se mantinha com tosse, né? Daí o que a gente faz, né? Esse paciente, na verdade, com o tempo a gente foi
foi vendo que o paciente com lavagem nasal, ele acabou evoluindo muito bem. Curiosamente, pacientes iguais a esse, que eu vou mostrar para vocês, são pacientes com queixas nasosinusais muito importantes, dores de cabeça, que é a cirurgia do seio esfenoidal novamente, eu vou andar novamente, mas observe o edema de mucosa que eu tenho nesse meato aqui do esfeno etimoidal, né? Onde eu vou fazer a liberação desses edemas de mucosa, eu vou fazer a abertura do meu seio esfenoidal. Vocês podem ver que essa célula de Onode que eu tenho aqui, bem edemaciada, né? E a gente vai ver a quantidade de catarro que eu tenho dentro desse seio. E esse paciente, ele tinha queixa de dor de face, ele tinha gotejamento posterior, mas ele não tem tosse. Mas observe a característica diferente do catarro. É um catarro mucopurulento que esses pacientes apresentam nessas rinocinusite crônicas. Observe que talvez, eu não sei se é isso que faz a diferença ou não, se é o peso, se é a consistência que o catarro acaba exercendo. Então acho que realmente a gente tem que trabalhar juntos mesmo para que a gente possa ter uns resultados melhores. Então isso sempre me questionou muito, eu vou passar brevemente alguns artigos que assim talvez possam esclarecer um pouco mais a abordagem que o Evaldo vai ter, só de introdução, onde o Evaldo vem logo em seguida, né? Então sempre lembrando que essas tosses pós-virais, né, talvez seja por uma produção excessiva, então, de muco que o paciente tem, a dificuldade de eliminação do muco, né? Essa secreção que drena para a hipofaringe, mas a gente já viu que isso não é uma regra, né? E onde a gente tem muita tosse pós-infecciosa pelo refluxo gastroesofágico, né? Aquela pressão abdominal que o paciente vai exercendo, que vai fazendo com que isso aumente a pressão gástrica, e o paciente, mesmo sendo sem queixas esofágicas de azia, queimação, pirose, o paciente ele pode apresentar ainda a tosse sobre alguns momentos. Normalmente, se a gente vê que o raio-x de tórax, normalmente ele é normal, né? E esses sintomas de tosse, eles parece que eles são autolimitados, parece que não adianta muita medicação, e é por isso que eu estou aqui, que eu faço no meu dia a dia para contribuir para esses pacientes. Observa-se que ciclos de corticoide realmente pode ter um componente, esses corticoides inalatórios, existem alguns modelos que também possam ajudar. Nesse paper é interessante que ele fala que o ácido, então, realmente que eles fizeram um teste fazendo os pacientes inalarem ácido, e isso observou que os pacientes eles tinham um reflexo maior de tosse. Indo para os receptores, que eu acho que isso talvez o Fábio tem uma experiência muito grande, assim como o doutor Evaldo, só queria colocar que existem alguns receptores que talvez sejam esses tipos de receptores que a gente pode ter nessa nossa árvore respiratória, tanto superior quanto inferior, seja estimulado pela presença de secreção em alguns momentos ou não, e nesses quadros de tosse pós-viral, né? Então, os tratamentos não médicos, isso a gente observa muito no consultório, que normalmente os pacientes usam, né, esse óleo de eucalipto, só lembrando que não pode ser usado para criança, né? Lembrar do mel, né? Até estava vendo uma questão do USMLE, agora do Kaplan, para esse ano, falava muito de criança tomando mel com risco de botulismo. A hidratação é uma coisa importante, sem dúvida a lavagem nasal sempre hipertônica ou isotônica é um grande estímulo para a limpeza da cavidade nasal, diminuindo assim esse gotejamento posterior dos pacientes, né? Então, normalmente esses pacientes eles apresentam um raio-x de tórax normal, eles vêm com a gente normalmente com essas queixas nasosinusais, e a gente vê pelos papers que realmente a histamina e a capsaicina são agentes mediadores desses neurônios, principalmente do trigêmeo positivos. Então, onde essa administração desses estimulantes acabam promovendo mais tosse nos pacientes, né? Terminando aqui rapidamente, então mostrando que as queixas nasais, então mediadas pela histamina e por outros mediadores inflamatórios. E por que existe às vezes uma falência dos IBPs, né? Porque às vezes não é ácido dependente, não é o volume do ácido. Às vezes você tem pequenas fragmentações de ácido que já são necessárias ou já são suficientes para que o paciente possa ter um estímulo
nervos sensoriais esofágicos subindo pelas essas fibras e causando então o reflexo da tosse e levando então o paciente à tosse crônica. Fábio, rapidamente, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria passar da minha experiência aí para vocês. Marco, de tanto você falar de tosse, eu acho que eu tenho que sair daqui e ir diretamente para um dos consultórios de vocês para poder melhorar a tosse. Você vai estar com problema porque os melhores médicos do IPS estão sentados aqui na Então, plateia. senhores, aqui, então eu gostaria de ter um atendimento hoje. Estou aqui, uma mudança de temperatura. Aqui que é melhor. Estou rodando alguns lugares por aí, trabalhando desde a semana passada, captando melhor. Também uma sessão... Boa noite àqueles que chegaram, não pude ver. Numa sessão maravilhosa no DDW, Marcos, foi tratada sobre os mecanismos da tosse. Nós vamos ter a oportunidade, daqui a pouco, de mostrar um trabalho recente, que foi um trabalho que o cara conseguiu compreender esse loop, essa percepção que vocês aqui passaram a ter desses pacientes nos quais tiveram um quadro viral e esse quadro viral retroalimentava por um nervo vago, por uma hipersensibilidade esofágica, um mecanismo do refluxo. Por ter esse mecanismo do refluxo evidenciado, aumenta cada vez mais a pressão intraabdominal, faz com que tenha um novo refluxo. Então aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Nesse caso, Marcos, você está certo, a gente não tem como definir se a tosse que está provocando o refluxo ou se o refluxo está provocando a tosse. Mas o que se sabe hoje, por essa interface, por a hipersensibilidade, muito mais hoje pelo reflexo da mucosa esofágica e da mucosa traqueobrônquica, que manifestações, como agora, eu tive uma mudança de temperatura, de repente, eu tive um episódio de tosse, e essa manifestação viral pode desencadear uma sensibilidade esofágica e pode levar a uma percepção do refluxo. Então isso foi fabuloso, é o que nós temos acompanhado de mais moderno na literatura, a gente vai ter a oportunidade de debater mais tarde com todos vocês. Teremos agora o segundo andar que é de tamanha importância, mas também assim o segundo andar de observação dessas manifestações, que é a laringe. Isso, o nosso mestre Evaldo, ele é realmente um estudioso, e lembro talvez de uns 15, 16 anos, quando eu vim aqui para o curso de disfagia, Evaldo, ficava lá sentado, aquelas imagens maravilhosas, te cumprimentei, falei assim, um dia eu ainda volto aqui em uma outra oportunidade para a gente fazer algo diferente. Aqui estamos. Deus realmente é o detentor da razão, do caminho divino, e aqui estamos. Querido Evaldo Macedo, apresente um pouquinho para a gente essa percepção da laringe quanto à manifestação supraesofágica da doença do refluxo. Seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. Obrigado pela presença de todos aqui nessa noite. Muito especial. E nós vamos descer um pouquinho, né? Vamos descer, vamos ficar um pouquinho mais próximo do esôfago, vamos dizer. Eu costumo dizer que a doença do refluxo, propriamente, é uma só. Porém, hoje, conceitualmente, até o próprio Consenso de Lyon, de 18, muito controverso, coloca como uma doença multifacetada. Há muitos anos atrás, 20 anos atrás, um outro respeitado gastroenterologista, se não me engano, o Peter Carilas, dizia o seguinte, que era um grande mascarador. É tal a relação e as apresentações distintas que o refluxo pode ter. O Marco mostrou bem a repercussão na via aérea superior, as complicações associadas às infecções, aquele ponto, né, aquele turning point que você não sabe, né, Marco, se a infecção está controlada ou se tem mais algum fator associado. Então é isso que eu quero trazer para vocês, e conceitualmente vocês sabem que é o conteúdo refluído, ácido, sais biliares, pepsina, que venha do estômago para o esôfago e para a via aérea superior. Essas manifestações são, portanto, sistematicamente divididas em típicas e atípicas, digestivas e
digestivas ou extra-esofágicas, fora do esôfago, dentro do esôfago, inclusive, tem manifestações atípicas, como, por exemplo, a esofagite não erosiva ou a dor torácica não cardiogênica de origem de casos de refluxo. Mas nós vamos ficar aqui no que nós nos propusemos, não é? Que é falarmos da interface da via aérea. Aí eu vou fazer aqui, né? Eu fiz uma perguntinha, eu fiz essa brincadeira um tempo atrás com o Fábio, e eu fiz uma perguntinha, logicamente a gente lida com refluxo a vida toda, mas eu fiz uma pergunta ao ChatGPT, e essa é a vantagem de a gente lidar com gente jovem, viu? Nós temos filhos, né, Marcos, jovens, que você é obrigado a aprender com eles, e hoje em dia eu assino esse ChatGPT, não sei usar ele direito. Mas eu perguntei o seguinte: expliquem a doença do refluxo, as manifestações extraesofágicas. Pois ele explicou bem direitinho ali, tá? Condições de conteúdo refluído, etc. Porém, veja embaixo, um refluxo atípico, onde não só o ácido afeta o esôfago, as regiões extraesofágicas, mas também outros fatores, como fatores de reflexo, que vão se refletir na via respiratória superior. Tá? Como é que isso acontece? Isso acontece basicamente de 3 maneiras. Uma microaspiração propriamente do material refluído, que nem sempre é o fator principal para nós na nossa prática. Você pode ter só os mecanismos, o segundo são as respostas vagais, respostas esôfago-faringeias, esôfago-laringeias, esôfago-via aérea superior. Isso já descrito, isso é bastante estudado pela literatura. Então, não só o contato direto do conteúdo refluído, mas respostas vagais. E, por último, a hipersensibilidade dos receptores. Porque tem que haver algum tipo de reação, e mais tarde o Fábio vai abordar os moduladores sintomáticos, que é um campo absolutamente novo, cuja função é trabalhar com essa hipersensibilidade dos receptores. Porque esse paciente que o Marco César apresentou, que operou, que tratou, limpou o nariz dele, continua com tosse, que refluxo é este? Aí entra essa hipersensibilidade que nós vamos comentar. Então, esses são os 3 mecanismos principais pelas quais o refluxo apresenta. Em 98, Nostran colocou o seguinte, olha, 4 questionamentos, que os mecanismos das manifestações extraesofágicas lesionais não estavam bem claros. Havia seleção nos estudos da época. Os gold standard para o diagnóstico eram pobres e poucos ensaios controlados, 98. Bom, ainda hoje, os mecanismos não são bem claros. A gente não sabe muita coisa exatamente de relação do timing, sobretudo nas manifestações supraesofágicas. Os métodos diagnósticos avançaram muito, temos novos métodos diagnósticos, como impedanciometria, manometria mais avançada, computacional, mas ainda existe uma dificuldade de você relacionar se aquele evento na via aérea superior é exatamente um evento de refluxo e se aquele evento exatamente causa os sintomas que nós estamos buscando. Portanto, 98 para cá, são quase, quantos anos? Quase 30. 20 e tantos anos, ainda temos dúvida. Mas refluxo não é novidade. Cherry e Margulis, em 1968, publicaram esse trabalho de úlcera de contato na laringe, onde eles pegaram 5 cães e embrocaram nos cães, logicamente anestesiado. Imagino eu, embrocar um ácido puro, 4, normal, na laringe dos cães, e dali um mês sacrificar os cães. Pois bem, a maioria dos cães, com essa embrocação de ácido na região do laringe, desenvolveu úlcera de contato. Então foi um estudo com N muito pequeno, primitivo, porém já trazendo a ideia que poderia ter ação ácida, causa de lesões pouco explicada. Nós mesmos da otorrino, pessoal um pouquinho mais antigo, um pouco mais de cancha, tenho aqui alguns colegas, sabe que no passado, muitas daquelas faringites, né, que não se explicava, fazia embrocações, né, com medicamentos locais, hoje a gente tem um conhecimento que boa parte desses casos tem relação com o refluxo, como a gente vai mostrar. Mas o bacana, e o que sempre me intrigou, e é uma questão pessoal minha, eu sempre fui muito curioso de querer entender o porquê das coisas. Por que as coisas acontecem? Então, Vaese e Thomas Carroll, o Michael Vaese é um ítalo-americano, o Thomas Carroll é lá da região de Washington, eles publicaram esse trabalho mostrando o seguinte, olha, fatores de defesa e fatores que defendem contra o refluxo e que favorecem o refluxo. Logicamente, no esôfago, fatores de defesa são o epitélio escamoso
e a motilidade esofágica e os 2 esfíncteres. Fatores que favorecem o refluxo, a insuficiência dos esfíncteres, a mucosa heterotópica, a mucosa gástrica proximal heterotópica. Já na laringe, que é o que nos interessa aqui, nós vamos ter secreções, nós vamos ter receptores inibidores de bomba de próton já isolados na região da laringe. Não se sabe exatamente, como diz o artigo, se isso é protetor ou é causador de sintomas nessa região. O pH intralaríngeo clássico ali no meio das pregas vocais é um pH 7, sabidamente 7. Então é um pH básico. E a genética, padrões genéticos muito valorizados hoje em dia, os fenótipos, né, clínicos, padrões genéticos que trazem proteção. E os fatores que favorecem a presença do refluxo, o primeiro deles é a localização do laringe, praticamente junto ali ao esfíncter superior do esôfago, compondo o esfíncter superior do esôfago, que é a região cricoide, junto com a parede da cervical, faz o esfíncter superior do esôfago. Então esse é um fator favorece, está muito próximo. O epitélio respiratório não é um epitélio protegido, é um epitélio respiratório. Nós vamos ter esse epitélio escamoso na laringe só no plano das pregas vocais. Não existe clareamento, né? Não passa saliva pelo laringe, saliva passa pelo faringe, no esôfago tem clareamento. A presença desses receptores e, de novo, os fenótipos. Então, de maneira geral, e aqui mostrando para vocês esse estudo de 2005, mostrando o isolamento de receptores de bomba de prótons em toda a região da laringe. Isso não é uma novidade, porque a gente sabe que esses receptores de bomba de prótons existem em outros órgãos. Porém, aqui numa quantidade um pouco maior do laringe, que essa é uma das coisas que a ciência não sabe explicar. Se eles ajudam, se o efeito medicamentoso é só no bloqueio da secreção ácida lá na célula parietal, ou se tem alguma relação com a bomba de prótons isolada nas regiões proximais respiratórias. Portanto, os mecanismos lesionais são, embriologicamente, a via aérea superior, o esôfago, tem uma origem comum, tem uma inervação vagal comum, motora e em parte sensorial. A laringe, como já vimos, ela é histologicamente deficiente para o refluxo, porque é um epitélio respiratório. A proteção ela é sensorial. A única coisa que protege a glote, aquele espaço que é pH 7, é um reflexo de adução glótica. É um reflexo que só ocorre quando um conteúdo, qualquer que seja, entra na região supraglótica. É a única coisa que protege. Nós vamos ver um vídeo na sequência. Segundo, o Fábio citou, né, porque quem gosta de deglutição, a deglutição, para a deglutição, nós temos todo um preparo. Há uma elevação, uma anteriorização da laringe, o fechamento da prega vocal, da banda vestibular, a horizontalização da epiglote, fechando a via respiratória para não entrar nada ali. Já no refluxo, não, é um ato fora da deglutição. Portanto, pega a laringe rebaixada, próxima ao esôfago. A irritação direta dos conteúdos, estímulos aferentes e o pH, como a gente já comentou. Então, nós vamos ter esse banho de conteúdo ali na região do hipofaringe, do laringofaringe, que pode desenvolver, aqui já falo da microaspiração, da ação direta, mas pode desenvolver não só uma série de sintomas, mas de lesões. Dá um clique lá no vídeo, por gentileza. Eu gosto muito desse vídeo aqui, que foi um vídeo, pouco sabe, mas eu fui endoscopista digestivo durante muitos anos no Hospital Nossa Senhora das Graças aqui. Então, um vídeo de um paciente que vai começar uma endoscopia digestiva. Se vocês notarem a região do laringe dele, toda espessada, uma paquidermia, uma granularidade supraglótica, um edema retocricoide. E olha o conteúdo que está aqui em cima. O que é isto? É ácido, é sal biliar, talvez tenha pepsina. Qual é a defesa? O reflexo de adução glótica. É a única coisa que protege a via aérea. Tá? Então, aqui nós estamos começando a endoscopia. Agora vamos entrar ali pelo seio piriforme, vamos entrar no esôfago e vamos dar sequência ao exame. Obrigado. Então, esse é um momento que a gente pegou no início de uma endoscopia digestiva, raro, né? Porém, num paciente com uma laringite posterior severa, uma paquidermia grave, são sinais diretos, graves, e você vê aquela imagem anterior desse conteúdo banhando essa região posterior do laringe. Não tem como não aferir uma relação direta de causa e efeito. Mas ainda assim, por que as lesões ocorrem? Dentro dessa curiosidade, saindo dessa fisiopatologia, como é que ela ocorre? Logicamente, um dano à proteção epitelial, um dano tecidual e, na sequência, a evolução de uma doença inflamatória. Na região da laringe, dividido em 3 etapas, que vocês sabem bem, nós vamos ter na camada epitelial
protegendo a camada epitelial por cima dela, do muco protetor, anidrase carbônica e mucinas naturais. E nós sabemos que isso são mecanismos de proteção antiácido. Tá? Na camada epitelial, embaixo da camada epitelial, entre a camada epitelial, na camada epitelial propriamente dita, proteína de estresse, a ecaderina, que é o que segura a célula, é o que segura a tensão desse espaço escamoso. Isso serve também, logicamente, para outros tecidos, como o próprio corpo do esôfago. Já abaixo do epitélio, na lâmina própria, na camada superficial da lâmina própria, no espaço de Henke, nós vamos ter as glicoproteínas e o ácido hialurônico. Portanto, a gente tem 3 níveis de proteção no plano glótico contra as lesões. A pepsina, que é um dos conteúdos que podem ser refluídos, e há uma discussão muito grande, ainda outra, com pouca aplicabilidade na prática, do papel da pepsina nas lesões, mas acredita-se que ela, pela sua ação proteolítica, ela faz uma transformação da pepsina em pepsinogênio, e isso acaba abrindo a porta da camada epitelial para que entre para dentro do epitélio o conteúdo ácido e lá dentro ele vai fazer a lesão dentro das camadas, abaixo da camada epitelial. Aqui está meio escurinho, mas isso foi isolado em laringe, existem inúmeros estudos mostrando o isolamento da pepsina de anticorpos monoclonais já dentro da laringe, mostrando que existe um papel pretenso da pepsina como causa indireta. Então, estou mostrando para vocês as condições que a gente entende. Esse trabalho foi publicado em 2016, do Medscape, que dizia o seguinte, olha, que não era o ácido, mas quem causava a lesão era a inflamação. Um trabalho disruptivo. Acho que você se lembra disso, virou de ponta cabeça um pouco o conhecimento, mas na verdade não era nada disso, ele falava das lesões do esôfago, mostrando que a reação interna, toda aquela reação da cascata inflamatória, ela se dava depois da quebra da defesa epitelial no corpo do esôfago, e a inflamação era que fazia desenvolver as lesões, a inflamação era que fazia desenvolver a doença do refluxo, e não exatamente só o ácido. Na laringe mesmo, existem inúmeros estudos experimentais e práticos como esse maravilhoso, um estudo turco, pena que eu não estou com a apontadora laser, esse aqui, isso aqui é? Não. Como esse turco, o que vocês veem ali em estudo experimental, né, de ratos aqui submetidos à acidez, um infiltrado linfocitário aqui na lâmina da esquerda, na lâmina da direita lá um espessamento epitelial, aqui na região da glote posterior, a formação de granulomas, olha lá o tamanho, no slide A lá, o tamanho do crescimento do tecido epitelial que vai formar o granuloma, e na lâmina B ali vocês veem todo aquele infiltrado que forma a reação granulomatosa. Aqui já em pacientes clínicos, e embaixo a famosa escamação epitelial que a lesão faz, que alguns patologistas erroneamente descrevem como aspecto papilomatoso, que não tem nada a ver com papilomatose de laringe ou com infecção viral. Porque ele sabe, quando ele vê essa lâmina, ele sabe o que é vírus, o que é apenas espessamento papilomatoso, como é esse caso. Jérôme Lechian, que é um pesquisador belga, atualmente está em Paris, é um gênio hoje em dia, viu? É um grande nome internacional na pesquisa de modelos das lesões supraesofágicas, com esse trabalho espetacular publicado no Journal of Voice. Ele distribui modelos patológicos para cada uma dessas regiões que nós já vimos quais são as suas defesas, né? Nós vimos a mucina por fora, vimos a ecaderina dentro, vimos as glicoproteínas internamente, e aqui ele vai nomeando em cada uma dessas regiões as lesões que o conteúdo ácido pode fazer. Desde lesões depressivas, lesões elevadas, espessamentos nodulares, lesões edematosas, lesões fibróticas e até mesmo estados hiperreacionais da musculatura. Pena que o slide é pequenininho. E aqui são, do trabalho dele, da pesquisa dele, os vários tipos de lesões possíveis, sobretudo lesões nos aspectos posteriores da laringe, que justamente é aquele que está mais próximo da entrada do esôfago, como as úlceras, os espessamentos, os granulomas, as leucoplasias e assim em diante. O ChatGPT, perguntando para ele ainda em relação ao diagnóstico, olha o que ele falou, olha, o diagnóstico pode ser
desafiador, porque os sintomas podem não estar diretamente relacionados aos testes diagnósticos tradicionais. E a gente percebe isso na prática. E aí, então, uma luta, não é bem luta, mas uma discussão entre otorrinos, pneumos, gastroenterologistas, sobre o timing do diagnóstico. Então, muitos métodos diagnósticos são disponíveis. Nós vamos começar na otorrinolaringologia, o Marcos já mostrou lá as imagens belíssimas, de ótica, mas também de naso. Então, nós vamos começar com uma videonasolaringoscopia ou com uma laringoscopia para examinarmos detalhadamente o laringe e, na sequência, temos outros métodos. O Vaese e outros autores colocam aqui, então, nesse artigo espetacular, que diz assim, para onde que o pêndulo do refluxo está nesse momento? Esse trabalho é de 2018, porque esse pêndulo já teve de um lado, não, Fábio? Vem para cá, para onde está esse pêndulo? Então, nas manifestações supraesofágicas, qual é o primeiro exame? Laringoscopia. Depois nós vamos resolver se vai precisar de endoscopia digestiva, pH, impedância e outros testes, dependendo da evolução. Estou falando, né, uma visão, Fábio, me perdoe, mas uma visão da otorrino. É o nosso instrumento armado, é um instrumento que todos nós temos nos consultórios. E vamos ter, portanto, uma gama de sintomas, né, que podem estar relacionados, existem inúmeros, centenas, para não dizer milhares de trabalhos relacionando globo faringeu, cialorreia, faringite granular, aspiração pós-nasal, como estimulado o refluxo, estimulando o gotejamento pós-nasal, uma tentativa de rebaixamento do pH do faringe, além de otite, rinocinusite, como o Marco mostrou maravilhosamente, disfagia, apneia do sono. O globo faringeu, que é muito comum na prática, é importante ressaltar que tem uma relação, sobretudo, com a hipertonia do esfíncter superior do esôfago. A presença do refluxo no esôfago distal pode levar dentro daqueles mecanismos reflexos, reflexo, esôfago e esfíncter superior. Isso foi demonstrado há muitos anos atrás pelo professor Reza Shakir, de Milwaukee. Sabe o que ele fez? Ele pegou um gato, logicamente anestesiado, colocou um balão no corpo dos gatos, e na medida que ele insuflava o balão no corpo do gato, sabe o que acontecia com a glote? Fechava. Então ele mostrou cabalmente o reflexo esôfago-glótico. Esse reflexo esôfago-glótico é o que causa o espasmo de laringe, os laringoespasmos. Mas esse mesmo reflexo do ácido no esôfago distal pode causar o reflexo esôfago-esfíncter superior, que aumenta a pressão de repouso, dizendo assim, para aí, aqui não pode vir ácido, está muito ácido lá embaixo. Então ele se contrai e o paciente fica com aquela sensação de bola, que sobe, que desce, que vai para a direita, que vai para a esquerda. Então essas são algumas explicações de como os reflexos se manifestam na prática, tanto com os laringoespasmos quanto com o globo faringeu. E aí nós temos uma gama de lesões que podem estar associadas ao refluxo. Aquele primeiro slide, eu gostaria só de notar, vocês estão vendo uma estenose no primeiro anel traqueal lá, aqui atrás tem uma laringite posterior, aqui nos aspectos dos processos vocais, das aritinoides. Era uma senhora, mãe de um médico, que não foi entubada. Essa senhora não sofreu nenhuma intubação. Ela veio consultar com o estridor laringeu com essa lesão. Então, refluxo. Foi investigada, a pH-metria, provamos refluxo. Granulomas, nódulos, são lesões corriqueiras do dia a dia. Todos esses pacientes, sobretudo esses com grandes lesões que impactam na respiração ou na fonação, são operados e são tratados durante e pós-tratamento com medicação anti-refluxo. A pH-metria de 2 canais ou a impedanciometria, que é mais avançada, permite você ver não só o refluxo distal, mas, sobretudo, a presença do refluxo proximal. E, pasme, até hoje a literatura não conseguiu um consenso como a escala do Demister, ou 14,9, menor que 14,9 do Demister, professor da Universidade do Sul da Califórnia, que criou a pH-metria, não conseguiu um consenso de quantos episódios de refluxo são considerados patológicos, e nem o tempo de clareamento. Então, alguns autores dizem que basta um episódio, bastam 2 episódios. Porém, na prática, a pH-metria vai fazer parte na sequência dessa investigação. Esse aqui foi um trabalho que nós fizemos lá na Nossa Senhora, com um paciente de um colega nosso, cirurgião,
professor Júlio Coelho, pacientes que iriam ser submetidos a fundoplicatura videolaparoscópica, e nós, em 7 pacientes, fizemos biópsia da região posterior da laringe e encontramos aquelas mesmas imagens da metaplasia escamosa, numa região que, teoricamente, deveria ser epitélio respiratório. A paquidermia, essa que nós vimos ali, não é sinal de doença ativa, porque ela pode perdurar, assim como ela levou anos para aparecer, ela pode perdurar durante anos, mesmo com tratamento e mesmo com controle sintomático. Então, na prática, a gente diz assim, não adianta você tratar o paciente e pedir para repetir a laringoscopia dali 30 dias ou 60, que os aspectos vão estar os mesmos. Vai levar anos para aquilo desaparecer. Você clica ali em cima naquela imagem, por gentileza, do vídeo ali, e os aspectos sensoriais, tem um trabalho dos anos 2000, do Jonathan Vive, lá da Universidade de Columbia, Nova York, onde ele fez um estudo de déficits sensoriais da laringe, em pacientes com refluxo, depois tratou os pacientes com IBP, e no pós-controle houve um ganho sensorial da laringe de proteção da glote, que eu falei para vocês, que é a única coisa que sobra aqui de proteção. Como é um aspecto multifacetado, a gente pega paciente, como esses 2 casos que nós vamos ver aqui, olha. O primeiro caso, à esquerda, uma senhora de 56 anos, tabagista crônica, disfonia de espinéia, pigarro, tosse crônica, e à direita, um paciente pós-intubação, pós-Covid, com disfonia de espinéia aos esforços. Você clica nos 2 ali, por favor, o da esquerda vai demorar um pouquinho para começar ali. Eu não consegui fazer um corte direito. E o da direita pode... Deixa rodando que o outro vai entrar na sequência ali. Então, você veja esse paciente aqui, olha, ele tem ali um granuloma do processo vocal. Clica ali de novo, que eu acho que não está andando ali, o caso 1 ali. Tem um granuloma grande, até uma certa limitação ali de movimento da prega vocal. O paciente teve intubado, um paciente pós-Covid. Você não sabe, nesta altura, se é só pela intubação, se tem alguma relação em pacientes intubados por períodos prolongados em UTI, qual é o papel do refluxo nesses casos? A gente não sabe. Logicamente, esse paciente... Aí, dá uma clicadinha, vê se... Aí, agora vai rodar. Você não sabe qual vai ser a sequência. Portanto, são pacientes que serão... Pode deixar que ele já entra, tá? Ele está rodando lá. Serão operados, esses pacientes serão tirados do granuloma, tratado essa redução de mobilidade, mas haverá o tempo inteiro uma proteção anti-refluxo para esses casos. Então, dentro da multifatoriedade, aqui é o caso 1 ali, vocês veem uma leucoplasia importante na prega direita, um edema de Heinck importante, laringite posterior. Isso tudo é só tabagismo. Não, isso tudo é só do tabagismo. Não, nós temos que ir atrás do refluxo nesses casos, nesses pacientes também. Então, mostra essa multifatoriedade que nós podemos ter nos pacientes e a gente tem que pensar nessa abordagem de tratamento. Ficou combinado aqui do Fábio, vai falar de tratamento, mas no pêndulo do Vaese, eu só vou parar aqui, meu querido Fábio, diz o seguinte em termos de tratamento. Nesses pacientes com suspeita de refluxo supraesofágico, tratamento com inibidor de bomba de prótons, no caso nosso Iniloc, dose dobrada por 6 semanas. 6 a 8 semanas. De um mês e meio, pelo menos 30 dias, tá? E daí você vai ver, e separar, tentar excluir todas as outras causas possíveis, como gotejamento pós-nasal, infecção de vias aéreas superiores, alergia, doença pulmonar. E daí nós vamos ter uma sequência que lá para baixo, dependendo da melhora ou não dos sintomas, a aplicação de outros testes diagnósticos, tais como endoscopia digestiva, pH impedância. Para encerrar, então, o impacto que isso tem na nossa prática é que esse conceito, inclusive, é da própria de Lyon, que a doença do refluxo é um conceito multifacetado, existe uma fisiologia macro e microscópica complexa, envolvida nessas manifestações, algumas opacas, algumas obscuras, desafiando os meios diagnósticos atuais. Logicamente, necessidade de continuar aprofundando estudos mais controlados, e os novos medicamentos, os novos esquemas terapêuticos, têm uma característica que consegue mudar a história natural da doença. Fábio, esse é meu recado, vou deixar aqui para a gente conversar depois, para algumas perguntas. Obrigado. Extraordinário, extraordinário. Gratidão a todos vocês, curitibanos, que estão aqui conosco nessa casa. São cerca de 50 colegas juntos que estão aqui. Gratidão também
queridos amigos, nós temos cerca de 30 polos espalhados em todo o Brasil, citados aqui alguns dos amigos de Teresina, Blumenau, São Paulo, ABC. Temos, olhe, para você ter ideia, querido Marcos, Londrina, Araçatuba, Santo André, Campinas. Estamos conectando o Brasil realmente com essa proposta da interface. E a Thaís Loução, a querida Thaís Loução, deixou aqui para vocês uma observação perguntando para o otorrino: há alguma relação entre o achado de laringite e esofagite erosiva ou não erosiva na visão de vocês? Da esofagite não erosiva? Ou erosiva? Muita. Veja, a sensibilidade da endoscopia digestiva, ela é em torno de 20% a 30%. Mas ela aumenta para 50% se tiver lesão de laringe. Então, o meu primeiro exame na prática, em paciente pós-tratamento, dependendo do resultado da prova terapêutica, como está naquele organograma ali, é fazer uma endoscopia digestiva. É importante saber se tem esofagite, qual o grau de esofagite, se tem hernia de hiato, qual o tamanho da hernia de hiato, porque isso vai dar sequência da orientação do paciente, vai poder prognosticar o resultado a médio prazo. Portanto, é necessário ter essa certeza. Nessa segunda. Então a gente vai debater daqui a pouco qual é a sequência que a gente poderia fazer um organograma. Sairmos daqui todos com um pensamento único. Tá? Nosso colega lá de longe também mandou para a gente qual a importância de empregar o inibidor da bomba de prótons nos casos de laringite, que vocês veem laringites inespecíficas. Vocês já começam com o inibidor da bomba de próton, em dose dobrada, como você falou, por 8 a 12 semanas? Olha, tem um estudo, uma revisão sistemática de alguns anos, mais de 10 anos atrás, publicado na Otolaryngology, uma dessas revistas, dizia que era sobre disfonia. Uma grande revisão sistemática. E ele dizia o seguinte, que era para não tratar o paciente de laringite se você não tivesse minimamente certeza que tem alguma coisa que ver com refluxo. Porque as laringites, na sua maioria, são inespecíficas. As laringites podem ter esses componentes virais, como o Marcelo mostrou. As laringites têm outros componentes irritativos. Então, nós só vamos perceber e valorizar o componente de refluxo se essas outras estiverem descartadas. Então, tratar por tratar, primariamente, assim, não. Exato. Perfeito. Vamos colocar só uma organização de raciocínio para a gente poder abrir o debate. Não é uma aula, vai ser só para a gente poder debater. Vocês podem soltar, meninos? Para aqueles que estão aqui, eu sou o Fábio Teixeira, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva, da SOBED, da FPG e do NAFAD. NAFAD é hoje um núcleo que trabalha Brasil afora, formando, conectando e transformando centros de motilidade como um elo entre o otorrino, entre o gastro, entre o cirurgião, o pneumo. Fazemos com que essa conexão seja cada vez mais efetiva e que a gente consiga dar a vocês uma resposta mais conclusiva. Acho que o paciente assim precisa. Esses são alguns dos meus pares, nós trabalhamos rodando isso aí. Temos hoje um apoio, trabalhamos diretamente no núcleo científico da APSEM. Ela apoia há 3 anos todo esse desenvolvimento da neurogastro brasileira, que é uma coisa extraordinária. Quem tiver com celular e puder, vocês vão ter acesso com esse QR Code a todo um conteúdo que a APSEM e o NAFAD e o Alácer, que faz o desenvolvimento diagnóstico, produz há cerca de 3 anos. Evaldo está lá em alguns deles, são debates, são mais de 250 debates que a gente disponibiliza no YouTube para facilitar que colegas clínicos de todos os lugares. E o que é impressionante é quando a gente encontra os colegas e vê o quanto que isso é impactante, o quanto que vocês dois vão impactar muitos clínicos a poder saber o diagnóstico e encaminhar melhor para o otorrino. Tá? Perdão, ela estava ali, só fazer, só um segundo,
Só aqui rapidinho. Eu vi que ela estava fazendo... Não estava voltando. Só um segundo. Vou te dever no final. Você estava tirando a foto, tudo bem? A gente parou nesse ponto. Nesse circuito de debates que a gente está aqui, o paciente com síndrome laringeia, aquele paciente que tem uma manifestação com a disfonia, tosse, pigarro, aquele paciente que chega ao otorrino ou que chega ao gastro deveria ter o mesmo pensamento. Se o paciente tiver, naquele momento, um sintoma típico da doença do refluxo, esse paciente estaria embasado, se tiver mais que 40 anos, se o paciente em algum momento não tiver nenhum fator de alarme, como disfagia, dor torácica ou perda ponderal, a fazer um teste terapêutico. Esse teste terapêutico deve ser feito com o inibidor da bomba de próton, usando 2 vezes ao dia, e é importante que seja feito um teste terapêutico eficaz. Algo de qualidade, o inibidor como pantoprazol magnésio, utilizado 30 minutos antes do café da manhã, 30 minutos antes do jantar. A efetividade terapêutica, como o Marcos e como o Evaldo assim colocou, muitas vezes a lesão, basta um refluxo para ter a lesão na laringe. Quando você tem uma lesão, você desencadeia uma cascata inflamatória. Então a resposta a esse tratamento não vai ser de imediato. Então não espere, tem que ser avisado ao paciente que ele vai ter uma resposta mediana e progressiva. No mínimo 8 a 12 semanas para que nós tenhamos uma efetividade, se sabendo se tem ou não uma resposta. Tendo uma resposta, esse paciente não fazendo parte de nenhum desses critérios de risco, esse paciente pode ser submetido a uma dose menor, descendo para 40 mg do pantoprazol, até um nível de controle. Esse paciente jamais deve passar 1 ano sem um diagnóstico efetivo. A partir do momento que o paciente tenha uma efetividade diagnóstica, paciente ou que seja a necessidade de manter o inibidor da bomba de próton, deve ser submetido a uma utilização de métodos de diagnóstico que a gente vai debater lá na frente. Mas no outro lado da mão, se o paciente não tiver sintoma típico, como Evaldo colocou, na laringite, a resposta terapêutica ao teste terapêutico é muito, muito pequena. E aí você deve, sim, conduzir esse paciente a uma investigação diagnóstica mais rápida. Aqui no Brasil, a gente, pelo consenso nosso, nós colocamos com uma endoscopia de primeira etapa. A endoscopia, pouco, Thaís Lução, pouco a gente vai ter se o paciente não tiver manifestação, como o Evaldo falou. A resposta que a gente vai encontrar, menos de 10%. Porém, esse paciente pode ser descobrir uma lesão esofágica, uma neoplasia, um Barrett, e você mudar o prognóstico desse paciente. Você pode dar o diagnóstico de certeza, hoje pelo consenso de Lyon, que a gente chama esôfago de Barrett, ou estenose péptica, ou esofagite B, C e D. Quando a gente tem um dado negativo, e temos que lembrar que, pelo menos, meus amores, 70% dos pacientes com suspeita da doença do refluxo não vai ter lesão esofágica. Vocês vão mandar pedir uma endoscopia para o colega e vai vir normal. E aí é o cabo de guerra que realmente o Evaldo colocou. Esse paciente, afinal, é do otorrino ou é do gastro? É dos dois. Porque não é que o paciente não tem a lesão esofágica e não tem resposta. Esse paciente tem que ser uma compreensão muito grande. E aí nós temos que lançar mão de testes diagnósticos para isso, Evaldo. O teste terapêutico hoje é uma carga financeira muito grande para todos nós. Imagine aquilo ali. Só se a gente depender de esofagite erosiva, o teste terapêutico responde apenas a 69%. A pirose funcional a 35%. É porque o IBP é insuficiente? Não. É porque o paciente não está com o diagnóstico adequado. Então, isso daí sobrecarrega o meio público, sobrecarrega o paciente com a droga que muitas vezes não é necessário ele estar utilizando, porque não tem um diagnóstico conclusivo. Portanto, o teste terapêutico não tem uma precisão para o diagnóstico de certeza da doença do refluxo.
Como o Evaldo colocou, o consenso de Lyon é bem claro, meus amigos. Se você tiver um sintoma atípico, como tosse, como asma ou como globus, você já passa direto para um teste diagnóstico e não para um teste terapêutico. Quando você precisa de endoscopia, você vai sim fazer um diagnóstico através de lesões no esôfago, afastar complicações, que é a magnitude da doença do refluxo, mas nós temos que imaginar. E eu gostaria da opinião de vocês. Levante a mão quem acha que o gato está subindo. Levante a mão quem acha que o gato está descendo. Tá bom, daqui a pouco a gente conversa. Quando a gente vai falar em testes funcionais, a gente tem que pensar, e o paciente? O que ele precisa? O paciente tem doença do refluxo realmente? Será que nosso sintoma pode ser correlacionado? E assim, a doença do refluxo é a causadora do sintoma? O refluxo fisiológico pode causar um sintoma? Será que o paciente pode fazer uma correlação sintomática? E aí sim, a manometria hoje é muito importante porque a gente vai correr um pouquinho, cerca de 43% a 63% dos pacientes têm distúrbio motor. Os pacientes muitas vezes têm lesão esofágica porque o paciente não tem contratilidade. O líquido fica parado no esôfago e fica fazendo, Evaldo, uma irritabilidade na própria mucosa e um refluxo esôfago-faríngeo. O paciente, então, precisa de um estudo, muitas vezes, aí sim, funcional. Quando a gente tem que fazer o estudo, esse estudo tem que ser feito através de uma monitorização. Hoje, no Brasil, a monitorização sem fio, que é o Bravo, não é realidade, é muito cara. A pH-metria, infelizmente, só avalia o ácido. Ele não consegue ter hoje um parâmetro, como muito bem claro o Evaldo colocou, para o dado superior. Então, nós não temos hoje como dar validação. Por isso surgiu o impedâncio, que a gente tem como validar o lado gasoso, o líquido, se ele é ácido, se ele é pouco ácido, se ele é alcalino. Quando a gente fez isso, a gente consegue magnificar. Observe do lado direito essa estrutura. Você consegue visualizar que está subindo um gás até o esôfago proximal com um conteúdo iônico, dando um conteúdo misto, então é gás e líquido, atingindo e podendo correlacionar. E embaixo a gente consegue visualizar que é um refluxo ácido. Com isso, o consenso de vocês agora, saiu agora 2024, mostrou para a gente que basta ter um refluxo. Basta um refluxo na hipofaringe feito pela impedância e pH-metria que você tem como fazer uma lesão esofágica. E Marcos disse muito bem, muitas vezes esse paciente tem uma lesão e ele fica num turnover, e ele fica num ciclo vicioso. E nesse ciclo vicioso nós temos que pensar, abrir a nossa mente. Pensar em tratar doença do refluxo e manifestações supraesofágicas é realmente ter uma visão multidisciplinar. Porque nós temos que analisar se esse paciente realmente, como é que está a condição vocal, como é que está a resposta cada vez mais, não só do cérebro e intestino, agora cérebro, laringe. Como é que nós estamos com a resposta alérgica, como é que está com dieta, as alterações pulmonares. E tendo isso, precisamos de uma equipe multidisciplinar, precisamos de um fono, de uma nutricionista, de um psicólogo, de um otorrino, de um gastro, todos juntos para poder melhor tratar. E é interessante, meus amigos, que cada vez mais nós temos uma percepção que quanto mais superior for, eles são tão chiques, vocês são tão especiais, que quanto mais superior depende menos do ácido e mais de fatores biopsicossociais, mais da percepção. Nossos pacientes estão vindo aí de uma síndrome de hiperatividade, hipersensibilidade, de hipermotilidade, principalmente de uma hipertonicidade emocional. E isso é muito importante e a gente tem que depender. E quando a gente pode esperar da supressão ácida, e eu gosto muito disso, porque é muito fácil falar que o paciente é resistente ou não está respondendo, ou o paciente é refratário à doença do refluxo. E, na verdade, o paciente não tem um diagnóstico ou não está suficiente o tratamento para ele. Percebam que tosse, quanto menos a gente tem uma influência da atividade ácida, menos a gente vai depender da supressão ácida. Esse estudo, feito pelo amigo dele, que ele colocou, apenas 33% dos pacientes de tosse, se a gente for só tratar com o inibidor da bomba de próton, que vai responder. E laringite, 14,7%. É impressionante. Então, e olha que nós não combinamos nada, viu, pessoal? Eu deixei essa apresentação totalmente livre para isso. Então, pessoal, quando a gente busca isso daqui, eu quero que vocês entendam que nós temos que buscar
o paciente para melhor tratar. O paciente que vai melhor beneficiar o tratamento. E quando a gente observa de um lado, do lado esquerdo, o gráfico de magnitude, vocês vão ver a dependência realmente da supressão ácida. Caminhando para o lado direito, a necessidade de uma neuromodulação, que é o novo conceito que nós do aparelho digestivo, nós da neurogastro trazemos. E vamos comparar um PCAB com inibidor da bomba de próton. Quando a gente tem esofagite erosiva grau C e grau D, realmente os dois precisam de muita supressão ácida. Ou nós precisamos do pantoprazol, magnésio, dose dobrada, de um tempo mais efetivo, um tempo mais longo, ou de um PCAB. O PCAB, nos trabalhos mais modernos, mostra uma superioridade em torno de 5%, 6% na cicatrização em 8 semanas. Só que nós temos que lembrar que um é velocista e o outro é um corredor mais de longo prazo. Quando a gente faz isso a longo prazo, pela própria consistência da molécula, acabam os dois se assimilando. Só que esofagite erosiva grau C e grau D, menos de 3% da realidade hoje, 3 a 5% em alguns casos. Quando a gente vai falar de Barrett, a ação do inibidor de bomba de próton, do ponto de vista inflamatório, atividade inflamatória, é até superior ao PCAB. Quando a gente vai falar de esofagite eosinofílica, esofagite erosiva grau A e grau B, que é uma ação mais leve, que depende menos da necessidade da atividade ácida, os dois se equivalem. Quando a gente começa a avaliar o esofagite não erosiva, até mesmo os dois têm uma determinada porção, mas os trabalhos mostram que alguns modelos, até o inibidor da bomba de próton acaba sendo superior. Quando fala de hipersensibilidade ao refluxo, que é aquele paciente que não tem doença erosiva, o paciente não tem doença de atividade ácida, porém, o pouco do ácido que ele tem causa uma lesão, ele sim vai trazer ali um reflexo por uma inibição ácida. Quando a gente traz, meus amigos, manifestações extraesofágicas da doença do refluxo, menos a gente depende de supressão ácida. Então, não adianta a gente colocar ou pensar medicações que tenham dupla liberação, medicações que tenham uma necessidade realmente de uma supressão ácida, porque o paciente vai gastar muito dinheiro, que é um custo muito mais elevado, sem ter uma efetividade terapêutica. Esse paciente precisa, sim, de neuromodulação. E quando a gente fala isso, por que não depende só da supressão ácida? Pela consistência do refluxato. O Evaldo falou muito bem aqui, depende muito mais da bile, da pepsina, e principalmente do tônus vagal. Nós temos um paciente que tem essa interface, Marcos, realmente do arco reflexo. E essa sensibilidade, hipervigilância que o paciente tem, depende muito mais do controle neuronal. É como se nós tivéssemos uma fibromialgia inversa. E quando nós vamos escolher uma supressão ácida, nós temos que lembrar, qual é o objetivo, qual a segurança que nós temos, qual a experiência, qual a custo-efetividade, qual a origem, como um elo da Olimpíada. E isso nos traz o pantoprazol, magnésio. Eu gostaria que o nosso mestre, o homem que pesquisa IBP, que está aqui, poderia dizer para a gente vantagens que realmente o pantoprazol, magnésio poderia trazer, querido Vitório. Pois não, Fábio. Só para esclarecer, realmente bomba protônica tem em outros lugares, rim, coração e até no osso. Então, não é exclusividade da laringe nem do estômago. Então, vamos lá. O pantoprazol magnésio, o nosso finiloc, ele tem algumas vantagens na prática clínica muito, muito interessante. Vocês estão vendo aí a curva, né? Quando você faz a curva do zero até a ação dele, ele tem uma ação muito prolongada, porque o magnésio ele é 1000 vezes menos solúvel que o sódio. Então, ele tem uma absorção muito prolongada e muito linear. Isso faz com que ele aumente o tempo de ação dele. O pKa também, que é o nome é ruim, mas como ele se transforma, protonização. Quanto mais baixo, mais demorada. E quanto mais demorada, mais tempo a molécula fica no canalículo ácido da bomba protônica. Então, ele fica mais tempo bloqueando
a bomba protônica. Uma outra vantagem também é a ligação que ele tem nas cisteínas. No início, a gente achava que ele prendia, o IBP prende a cisteína e acabou a função da bomba, e até o final da vida dela. Isso não acontece no pantoprazol magnésio, porque ele se liga a uma cisteína que o glutatión não consegue acesso para quebrar essa ligação. O omeprazol, por exemplo, é aquele que quebra mais rápido. A gente que atende no SUS, a priori, na prática, a gente deveria usar o omeprazol 2 vezes para realmente cobrir as 24 horas. E esse tipo de ligação de proteína e absorção faz com que ele tenha uma boa ação no escape noturno. Perfeito, Vitória, perfeito. Então, essas vantagens do pantoprazol magnésio nos traz para esse score, como o Evaldo colocou. Quando nós temos um paciente que vai para uma linha de triagem e o paciente vai para um tratamento, está claro realmente que ele tem essa manifestação, todos os nossos organogramas passam pela laringoscopia. Talvez uma mensagem que nós temos que saltar aqui para todos os clínicos que estão, não podemos tratar manifestações extraesofágicas da doença do refluxo sem uma laringoscopia de diagnóstico. Não que ela seja específica, mas ela vai afastar muito mais lesões. Eu acho que essa é uma grande mensagem que a gente poderia trazer. Para a neuromodulação, só para fechar de forma rápida, nós temos a gabapentina, a pregabalina. São 2 GABAérgicos que cada vez mais, como nós estamos diante de como eu falei, uma fibromialgia, meus amigos, vocês têm uma oportunidade de neuromodular, tirar dor, tirar sensibilidade, dar conforto, trabalhar na qualidade de vida. Para tosse crônica, hoje está totalmente efetiva o uso da gabapentina, segura o uso, só que vocês têm que ter a ideia de utilizar slow by slow. Então, se for a pregabalina, nós temos pregabalina hoje 25 mg, que começamos por ela e vamos aumentando gradativamente para 50, depois 75, e vamos depender da necessidade do paciente. Sempre à noite, inicialmente à noite, os primeiros 7 dias orientar para, principalmente os idosos, serem acompanhados por causa de tonturas, tá? Os tricíclicos entram ainda com essa observação, apenas tem que dar um look para o paciente, porque muitos pacientes vão ter um pouco de serostomia por efeito da droga, e o paciente acaba piorando um pouquinho os sintomas na fase inicial. Porém, para sintomas somente de ardor laringeu, ele passa a ter um efeito. Tem que observar se o paciente tem ou não constipação, se o paciente tem um ganho de peso, por isso acaba sendo não tão válido em muitos momentos. Quando a gente tem um balanço entre a gabapentina e a pregabalina, a gabapentina ela tem uma ação principalmente no núcleo solitário e vai inibir esse efeito da tosse junto com a pregabalina e junto com o baclofeno. Porém, o baclofeno também pode diminuir o relaxamento transitório do esfíncter esofagiano inferior. Só que os estudos mostram que quando a gente passa a comparar os dois gradativamente, o efeito tontura, o efeito sonolência, acaba trazendo para a gabapentina um efeito terapêutico muito maior. Então passa a se utilizar ou a gabapentina ou a pregabalina para um paciente que tem tosse crônica, que tem sintomas mais esofágicos. Se o paciente tem sintomas laringeus, a pregabalina passa a ter um efeito muito melhor para esse paciente. Quando a gente tem um paciente de forma muito mais prolongada, mais que 8 semanas, antes de carimbar o paciente que ele é refratário ao IBP, vamos lembrar que esse paciente tem uma tosse refratária. E uma tosse, como o Marcos falou, o paciente teve estímulo, ele vai ficar mantendo o efeito da neuromodulação. Esse paciente precisa de assistência, precisa do pneumologista, do alergologista, para que possa fazer toda uma visão. Isso daí, quando a gente tem uma luz de como modular o paciente, se for usar o baclofeno, doses minúsculas, que o paciente precisa de uma tolerância nos primeiros 7 dias. Depois ele pode ser usado. Porém, quando tem manifestações só supraesofágicas, ele não tem um efeito. Nessa última revisão da literatura, a gabapentina acaba sendo melhor. Só para a gente poder finalizar, nos desafios que nós temos, queridos amigos, nós temos que otimizar as medidas comportamentais. Mais do que nunca, a perda de peso, a forma de se alimentar,
a escolha alimentar passa a ser muito mais efetiva. Não podemos só simplesmente prescrever um remédio e entregar para o nosso paciente e achar que isso vai ser efetivo, que nós não vamos ter, tá? A fonoterapia, cuidados ambientais, suporte psicológico, suporte nutricional precisa fazer parte do tratamento desses nossos pacientes. Devemos otimizar dose dobrada do IBP, 30 minutos antes do café da manhã, 30 minutos antes do jantar, pelo menos 8 a 12 semanas para ter um efeito terapêutico mais efetivo. Nós temos que saber a origem desse paciente, não devemos deixar o paciente nosso manipular a medicação. Temos que ter o controle, principalmente, de como o paciente está vindo, de onde está vindo e como esse paciente está sendo utilizado. Cerca de 30% dos pacientes que têm refratariedade é que ele não usa a medicação de forma efetiva, que o médico não tem tempo, prescreve a receita muito rápida. Usar alginato. O alginato é uma arma para todos nós. Uma mensagem que eu posso no Neurogastro falar para vocês, que assim, não é simplesmente tirar o IBP, pensando numa supressão ácida adjacente, pensando no PCAB. Não. O alginato faz um bloqueio em cima aqui da parte que a gente chama de acid pocket, e você faz com que o paciente não tenha um refluxo noturno. Você usa a famotidina. Famotidina tira, não é só a projeção noturna, mas tira a sensibilidade orofaríngea. A taquicardia dela a gente tem que suspender com 28 dias, mas é uma super droga. Então você tem que anexar junto ao IBP para um melhor tratamento. Fazer os neuromoduladores, escolher de acordo com o perfil, como esse paciente vai poder melhorar. Aí eu falo para vocês porque cada paciente tem um fenótipo. Nós temos um paciente que tem a laringite irritada, que a gente tem como a síndrome do intestino irritável, então é o paciente que muitas vezes tem um globus, o paciente precisa controlar a ansiedade, é a buspirona para esse paciente. É um paciente que muitas vezes tem dor, odinofagia, ele precisa usar pregabalina com a duloxetina. Um paciente muitas vezes tem ansiedade, está nervoso, o paciente está com angústia, a desvenlafaxina. O paciente muitas vezes só precisa de um mínimo controle nutricíclico, sempre com a baixíssima dose. E lembrar que o tratamento invasivo só para casos muito bem selecionados. Pensar nisso daí é pensar de forma multifatorial, é pensar que nós podemos unir, podemos fazer pontes, pensar que o paciente com dor na orofaringe tem múltiplos fatores, é multifacetado, como ele falou. Não vamos depender somente do refluxo para tudo isso. Pensar que nós temos que tratar a obesidade, pensar que nós temos que otimizar a asma, a apneia do sono. Precisamos estar juntos, porque tudo isso leva à melhora do refluxo. Eu deixo a vocês, para os mais novos, os queridos residentes que aqui estão, tirem uma foto disso daí. Isso é um trabalho que nós fazemos junto com um otorrino nosso, lá da Bahia, que é o Paulo Perazzo. Deixo aqui minha homenagem ao meu irmão Paulo Perazzo, amigos desses dois. Daí nós fizemos esse organograma para poder orientar todos aqueles. E, principalmente, o paciente que disfonia, tosse, pigarro, amigos gastros, clínicos que estão ouvindo, não deixem de ter a triagem com a laringoscopia de primeira etapa, tá bom? E fica ainda a dúvida para vocês se o gato está subindo ou não. Eu estava devendo a foto do canal de motilidade, aí eu deixo para vocês, mas deixo mais a minha gratidão pela noite e eu deixo também a dúvida. Todos vocês, se forem no canal nosso, a resposta está no canal, tá bom? A querida Carla Granja, que é a dona do chat, ela está aqui mandando mensagem, porque na verdade ela não pôde vir, eu vim de uma forma maluca, a gente está em fase, estamos montando, convidamos vocês, dia 8 de junho, nós vamos fazer o melhor do DDW, a Carla Granja era para tomar conta do chat, ela está aqui mandando mensagem no chat. Carlinha, um beijo no coração, mas a Paula, ela trouxe aqui para vocês um pouquinho da associação da esofagite eosinofílica com as manifestações otorrinolaringológicas. Qual a percepção de vocês? Não tem nada escrito na otorrino sobre isso. É uma área que estou muito curioso de invadi-la. A esofagite eosinofílica é muito conhecida, né? Muito prevalente, né? Sobretudo em população mais jovem, né? Crianças em população mais jovem, mas a gente não tem uma correlação direta com essas faringites hiperplásicas, com as hipertrofias de tonsilas, uma relação com a esofagite eosinofílica. Não sei se o Marco quer complementar. A gente tem um pouco mais de estudo nisso, porque como eu trabalho com essa parte dos imunobiológicos, eu acho que
A gente tem por rotina agora, sempre quando pede a endoscopia digestiva para o paciente, fazer pesquisa de eosinófilos mesmo, justamente para esses casos que acabam sendo refratários aos tratamentos habituais que a gente tem para as laringites e refluxo. A biópsia eu acho que acaba sendo porque é uma descoberta nova, é uma entidade nova, então acho que não muda absolutamente nada a conduta na endoscopia digestiva, não causa nenhum dano ao paciente, mas fazer uma investigação clínica da presença dos eosinófilos daí. Pronto, passando assim para Paulinha, nós tivemos algumas aulas maravilhosas, até o professor Irano, os maiores estudiosos disso, nos trouxe paciente que tem sintomas atópicos, pacientes que têm um histórico de dor torácica, impactação alimentar e que fazem endoscopia totalmente normal, deve biopsiar o esôfago distal, o esôfago proximal, a busca da esofagite eosinofílica como fator etiológico. A Carla lembrou aqui ainda um pouco mais e trouxe para a gente uma dúvida que é para colocar os neurogastros na parede, passando para vocês. Pensando nesse eixo que nós falamos, cérebro-laringe, só a última pergunta para a gente poder fechar, senão minha chefa Juliana vai me matar lá no fundo, nos autoriza de imediato fazer a neuromodulação, mesmo antes da impedância ou pH-metria. Então, o paciente que tem, vamos relembrar assim, os dois lados, o paciente que tem um sintoma típico, que vá para um teste terapêutico. Esse paciente, naquele perfil, nós já deveríamos pensar também no neuromodulador? Sim ou não? Sim. Mais ou menos. O gato está subindo ou está descendo, né? O gato está subindo ou está descendo. Eu acho que a gente tem que gastar um pouco antes a certeza da ação do IBP. Sim. Ou seja, os pacientes não responsivos, aí você pode utilizar isso. A gente tem algumas situações clínicas, uma delas são os espasmos de laringe, que são graves. Então, para esses pacientes, você faz IBP, você faz que o paciente não melhora, aí, eventualmente, como prova terapêutica, o neuromodulador poderia ser pensado. Fora disso, eu acho que porque ele chega, desculpa, Fábio, ele chega para a gente, o paciente, normalmente, né, Evaldo, eu acredito que é muito mais para você, desesperado, né? O paciente, ele chega e fala assim, olha, você tem que dar um jeito nessa tosse, porque eu não durmo há 3 semanas. O que eu faço, né? Eu já tomei de tudo, né? A gente vê muito nessas tosses pós-virais isso, que o paciente ele chega, que ele está 8 meses, 8 semanas que ele está com tosse, né? E a tosse é seca, no começo foi produtiva, depois ele tratou, tomou um monte de coisa, e agora a tosse está seca, ela vem em crises de ira inesperadas durante o dia, não tem um fator, uma áurea que prevê agora eu vou tossir, não, de repente o paciente começa a tossir e chega assim desesperado. Então, eu acho que para esse paciente que já fez de tudo, eu acho que o modulador ele acaba sendo um alento para todos nós. Ela fez isso para me provocar. Tenho absoluta certeza que ela fez isso para me provocar. Porque eu amo estudar neuromodulação e eu falo para vocês, utilizem. Eu sou um pouco parecido com o nosso amigo. O paciente não merece sofrer. Muitas vezes a gente não pergunta como é que você está se sentindo para o paciente. E a percepção do fenótipo psicológico desse paciente, se ele está ansioso, está deprimido, se ele está angustiado, se ele está nervoso, como é que está a vida desse paciente? Nós, médicos, não podemos depender do psiquiatra. Ele realmente é para um fator adicional, mas nós temos que neuromodular esses pacientes. Paciente com tosse, eu uso codeína de repetição. Para todos os pacientes, eu uso codeína de chegada, a menos que o paciente tenha constipação crônica. Uso neuromodulador, utilizo pregabalina para todos esses pacientes, de imediato. Associada à pregabalina, se o paciente tiver um fator álgico, que é um fator de dor, que aí tem a odinofagia, eu utilizo a duloxetina. Caso ele tenha um fator de ansiedade, que é o globus, realmente o globus histéricos, eu utilizo aí sim a buspirona. Caso o paciente tenha algum sintoma de dependência noturna, eu utilizo a trazodona, droga maravilhosa, a trazodona. Controla o sono, controla a sensibilidade orofaríngea, ela é neuromoduladora sensorial também, e o paciente tem um sono melhor. Melhora no sono, é um pilar do Essêncio. Se o paciente tiver realmente um quadro depressivo, a desvenlafaxina tem uma ação maravilhosa. Se o paciente tiver um quadro de ansiedade,
paroxística, aí entra com a paroxetina, é o que eu faço no dia a dia. Nós temos que encerrar, senão nós vamos ser mortos. Mas eu gostaria de deixar uma pergunta para os nossos amigos que estão aqui fazendo parte da plateia. Alguém gostaria de se manifestar, gostaria de colocar alguma opinião para todos nós, para a gente encerrar a nossa transmissão? Algum de vocês? Não, eu acho que a fome está batendo em todo mundo. Então, feito isso, queridos amigos, aqui eu deixo o meu abraço ao Márcio Castanha, que está aqui, nosso chefe maior, tá? A nossa Paula e a todos que estão dos 30 polos nos acompanhando. Nosso abraço, nosso querido, nesse momento, nossa mensagem para todos vocês que têm aí, que a união faz com que o nosso paciente se sinta acolhido e transformado por essa nova medicina que assim nós propomos na APSEM, no NAFAD e todos os nossos grupos. Gratidão a esse serviço de otorrino que nos acolheu tão bem nessa cidade. Gostaria de deixar, Marcos, a sua mensagem para todos que estão aqui nos ouvindo, por favor. Acho que a mensagem vem de agradecimento provavelmente de uma pessoa que não está escutando, que é esse paciente que está sofrendo hoje com tosse de maneira desesperadora, que isso realmente a gente acaba encontrando muito em paciente que vem mesmo para cirurgia, que tem essas doenças anais sinusais, que às vezes ele fala assim, o convênio vai demorar para liberar, ele fala assim, doutor, eu preciso dormir, eu não aguento mais. Então, eu acho que o benefício maior que a gente traz dessas reuniões, desses brainstorms que a gente tem, é para aquelas pessoas que elas não estão ouvindo, mas para os médicos que estão escutando, que vão levar esse tratamento mais acolhedor para o paciente. Eu acho que isso é o grande benefício, é fazer o bem para as pessoas que a gente nem percebe, elas também não sabem quem somos a gente, mas esse elo de positividade que a ASPEN deu para todos nós, eu acho que é o bem maior de tudo isso. Então, muitíssimo obrigado. Querido Evaldo. Privilégio estar aqui com vocês, privilégio de ter sido convidado, privilégio de desfrutar da amizade de vocês e, sobretudo, a glória do aprendizado que nós tivemos, sobretudo com vocês dois, né, Marco? Acho que nós viemos aprender aqui, viu? Nós temos uma situação mais privilegiada, então estamos mais perto. Então, foi uma noite muito especial, uma noite literalmente multiprofissional, com informações muito importantes. A gente sai daqui ganhando bastante, eu saí aprendendo demais. Muito obrigado, conte sempre conosco, conte com Curitiba, conte com a nossa time. Meu agradecimento à turma da APSEM local aqui, que conseguiu colocar em prática que o evento pudesse efetivamente vir a Curitiba. Meus parabéns, muito obrigado. Gratidão, amigo. Querido mestre, companheiro. Marcos, você me quebrou um paradigma, cara. A rinorreia posterior. Hoje eu saio daqui com uma ideia melhor do que é isso. Bom, a DRGE é um assunto inesgotável, é multifacetada e tem muitas interfaces e é fundamental que o médico comece a manipular a neuromodulação não na dose psiquiátrica, como falou o Fábio, a gente não precisa. A gente deve começar a manipular essas medicações para a dose de dor. Porque vocês viram que uma série de manifestações é basicamente a sensibilidade. E nós vimos isso hoje muito claramente. Muito obrigado pelo ensinamento de vocês. Acrescentou bastante para mim e com certeza para a plateia. Fábio. Com certeza. Queridos amigos aqui presentes, querida audiência, queridos amigos da APSEM espalhado por todo o Brasil, essa nação azul que nos une, um forte abraço. Estamos convidando a todos para o próximo encontro, dia 8 de junho, das 9 até o meio-dia. Fizemos uma coisa única, que foi uma cobertura em tempo real, com mestres, grandes amigos aqui do Brasil, professora Maria do Carmo, professor Barbucci, professor Uzui, Carla monitorando tudo da base, professor Galvão, lá também dos Estados Unidos, em tempo real, 14 horas por dia de cobertura. Nós trouxemos a
percepção de professores do que estava acontecendo na sala. Terminava aquilo ali, fazíamos uma reunião e soltávamos uma pílula montando o conhecimento. Tudo isso para o nosso paciente, para que nós consigamos capilarizar cada vez mais a melhor informação. Isso que aqui está fazendo. Então, gratidão a todos vocês, uma noite abençoada e que todos possam desfrutar em cada polo desse jantar, que nós estamos aqui doidos para também experimentar isso e nossa chefa está ali pronta para poder fechar e torcer meu pescoço, assim ela me manda. Mas, gente, muita luz, bênçãos e a próxima etapa, 8 de junho.